Pois bem, olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Opinião, 2 anos no ar, não é? A gente completou 2 anos no último dia 27 a 28? 27, mês passado. 27 de abril. O governador esteve aqui, o Mauro Mendes esteve aqui, não é, como forma de comemorarmos bem essa data. E hoje a gente aqui dando sequência ao nosso Opinião. Entrevistando nessa noite o Alan Porto, secretário de Estado de Educação. Eu gosto de chamar o Alan Porto porque, olha só falar... Secretário, vamos lá na Opinião, prosear um pouco, falar, atualizar sobre as informações aí. Não pensa meia vez, já vamos sim. Só não vem se ele não tiver. Um dia eu liguei para ele, ele estava no lua de mel, aí não tinha jeito também de tirar o rapaz lá, né, da lua de mel para a vida. Mas quando ele pode estar por aqui, ele vem mesmo. A gente vai falar sobre educação. E esse negócio de está acabando a pandemia, e aí a educação que sofreu, rapaz, nesses 2 últimos anos, tem algum plano para recuperar tudo isso? Vamos saber aqui do secretário sobre outros assuntos mais também na pasta da educação. O Lorenberg Alves vai me ajudar a prosear, especular e encostar o rapaz na parede. Boa noite, Calixto. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. A você que acompanha a Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado. Também você que acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito bom ter você aqui também, não é? Secretário, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado. Isso que eu falei aqui na abertura é verdade. Até hoje, pelo menos, nunca houve uma negativa, pelo menos a bel prazer, assim, não vou na Opinião porque eu não gosto do Lorenberg, ou eu não gosto do Paulo Coelho. Ele sempre vem assim e a gente responde aquilo que a gente pergunta também. Não tem aquela coisa de ficar... É bom recebê-lo aqui. A primeira pergunta, a propósito do que eu já coloquei aqui nessa abertura, 2 anos de pandemia aí, foi difícil, foi sofrível. Quem tem filho na escola pública, como eu tinha, né, que agora eles não estão mais na escola pública, mas foi difícil realmente esse negócio de aula remota, aula online. O que a SEDUC está fazendo para agora, com esse finalzinho de pandemia aí, tentar recuperar isso que a gente perdeu? Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro, dizer que é um prazer estar no programa Opinião aqui com o Paulo, com o Lorenberg, e falar de um assunto tão importante para a sociedade mato-grossense da educação sempre é um prazer. E falar com um time tão qualificado que são vocês aqui. Sempre eu estou à disposição para a gente estar atualizando a sociedade, os telespectadores que estão nos acompanhando. Aproveito para dar boa noite aqui e também a todos os profissionais da educação. Bom, respondendo à primeira pergunta, já existe sim um plano de recomposição e recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. É um plano estadual, tá? Sofremos bastante nesse período de pandemia, e não só a educação, mas vários setores também, segurança, saúde, enfim. E agora estamos no momento de pós-pandemia. E com isso, a educação pública de Mato Grosso já tinha um grande desafio, né, em 2019, quando o governador Mauro Mendes assumiu, colocar as contas em dias, colocar os repasses, salário, repasse para as escolas, transporte escolar, merenda escolar, PD para as escolas, enfim, tudo isso foi equalizado e no momento que ia colocar em prática o plano de ação, executar as políticas públicas na área da educação, veio a pandemia. E a gente já tinha um desafio enorme, né, de recuperar a aprendizagem, colocar o estado de Mato Grosso numa posição do IDEB melhor, e a pandemia agora intensificou, aumentou esse desafio, né? Hoje a gente está com uma defasagem de aprendizagem muito grande. Na data de hoje, nós tivemos a oportunidade de estar com todos os diretores de escola, todos os diretores regionais. Foi um encontro presencial com a rede de Cuiabá, a rede de Várzea Grande e um encontro à distância híbrido aí com as outras regionais do nosso estado, apresentando o plano de recomposição da aprendizagem para todos os estudantes de Mato Grosso. E nesse plano a gente apresentou uma trilha, desde a formação continuada dos professores, desde a avaliação que nós fizemos diagnóstica para entender qual o nível de aprendizado. E é importante a gente falar um pouco sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, o aluno hoje do 5º ano do ensino fundamental, ele está com proficiência do 2º ano.
já era para ele estar alfabetizado, e ele ainda não está alfabetizado. O aluno do 9º ano, que teria que estar se preparando já para ir para o ensino médio, ele está com proficiência de 6º ano. E o aluno do 3º ano do ensino médio, ele está com proficiência de 9º ano. Então, a gente está com uma defasagem de 6 anos, significa dizer que as notas que nós temos hoje dos nossos estudantes são notas aí de 6 anos atrás. E além do estado de Mato Grosso, todos os estados também estão sofrendo bastante. Então, a gente apresentou hoje uma regra muito clara, objetiva, um plano de ação que a gente vai contar aí com a carga horária semanal, por exemplo. Matemática eu tenho 4 horas por semana, português, língua portuguesa da mesma forma. Nós teremos 1 hora por semana para fazer a recomposição da aprendizagem, que é pegar aquelas habilidades, aquelas competências que foi diagnosticado nas nossas avaliações e a gente recompor essa aprendizagem. Além dessa 1 hora que nós teremos semanal, nós teremos o laboratório de aprendizagem, que também vai prestar o reforço, tanto no horário normal quanto no contraturno. Material de apoio, formação continuada dos nossos professores para definir essas estratégias de como vai recompor essas aprendizagens, acompanhamento, monitoramento. Dentro do circuito de gestão que nós temos hoje na Secretaria, teremos avaliações bimestrais para a gente verificar como que está essa recomposição da aprendizagem. Então foram muitas regras que a gente apresentou hoje, claras, para os profissionais da educação, e eu tenho certeza, são resultados que vão aparecer a médio e longo prazo, mas a gente está na direção correta para recompor. Todos os diretores estiveram participando dessa reunião das escolas estaduais, né? Sim. Bom, esse é um assunto, esse vai ser o principal assunto, eu vou adiantar, da entrevista de hoje, que esse plano de recuperação desse período aí, né, da nossa aprendizagem, a gente vai saber como é que vai ser isso exatamente, né, que o secretário deu uma pincelada na abertura. Vou chamar o Lorenberg para a conversa. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. O nosso programa e o amigo telespectador já está ganhando. Secretário, vou aproveitar a primeira parte da resposta do senhor para pedir, porque o senhor assumiu a secretaria no dia 3 de novembro de 2020. Mais de 18 meses depois, qual é o balanço que o senhor faz a respeito dessa sua gestão? E uma segunda questão, nesse período de mais de 18 meses, foi cometido algum erro? E o senhor poderia citar esse erro e comentar esse mesmo erro? Bom, uma excelente pergunta. A gente avançou muito, né? Nesses 18 meses que eu estou à frente da pasta da Secretaria de Estado de Educação, a gente avançou principalmente nos 3 eixos: infraestrutura, tecnologia e principalmente na parte pedagógica. Na infraestrutura, no final do ano passado, a gente chegou à casa de 14% de investimento, eu estou falando de quase 500 milhões de reais, construção, reforma, construção de quadra poliesportiva, climatização das escolas do estado de Mato Grosso, o qual nós vamos chegar agora no final de 2022 praticamente com todas as unidades climatizadas. Aumentamos o recurso de PD para as escolas em 47%, aumentamos o recurso de manutenção que saiu de 14 mil reais para 100 mil reais, criamos o PDE conectividade, criamos o PDE investimento, ou seja, hoje as escolas elas têm recurso em conta para fazer as manutenções preventivas e corretivas, recurso para aplicar na conectividade da escola e recurso garantido para manter toda a unidade escolar durante todo o ano. Isso é uma política que já está dentro do nosso orçamento e que não tem nenhum risco dos próximos anos disso não acontecer, desses repasses não acontecer. Além disso, no transporte escolar, o governador Mauro Mendes aumentou o valor do repasse para os municípios de R$ 3,00 por quilômetro para R$ 3,50. O governador também autorizou a gente fazer uma grande compra de ônibus escolar. Somente nesse ano nós vamos entregar 600 ônibus escolar para os 141 municípios. Nós vamos renovar toda a frota e já iniciamos essas entregas. Nesse mês o governador Mauro Mendes vai entregar 150 ônibus e até outubro nós vamos finalizar os 600 ônibus por conta do 0 quilômetros esses ônibus? 0 quilômetro, um investimento, Paulo, de 240 milhões de reais, tá? No transporte escolar. Com isso, fazer um transporte de qualidade, porque uma das premissas da nossa política, uma gestão voltada para a aprendizagem, baseada em evidências e inovadora.
Então, com base nessas questões que eu citei aqui agora, a gente precisa garantir o acesso, a permanência e principalmente o aprendizado. Então, quando a gente fala de acesso, é de chegar à escola. Para o aluno se manter bem, eu tenho que ter investimento em infraestrutura e tenho que ter investimento em conectividade. Nós fizemos a inclusão digital dos nossos professores, foi um investimento de 120 milhões de reais, onde os nossos professores tiveram acesso aos recursos para comprar notebook e um plano, né, para ajudar na aquisição de internet também, que ele recebe o recurso direto na conta dele todos os meses. E agora nós vamos fazer a inclusão digital do aluno. Chegou nessa semana, Paulo Lorenberg, 30 mil Chromebooks, são notebooks que serão para todas as unidades escolares do estado de Mato Grosso. Ou seja, nós vamos ter laboratórios móveis, que são aqueles notebooks que vêm com um gabinete onde você coloca 40 unidades e ele faz o carregamento ali de forma automática. Ou seja, professores da disciplina de matemática, língua portuguesa, física, vai poder contar com essa tecnologia dentro da sala de aula. E mais as plataformas digitais do Classroom, que é sala virtual, mais as plataformas digitais do sistema estruturado. Então, são muitos investimentos na área de tecnologia também. E vale destacar aqui também o trabalho de inclusão dos nossos alunos. E aqui eu destaco a inclusão do aluno com deficiência visual. Né? No mês passado, o governador Mauro Mendes entregou 150 dispositivos Orcam, que é uma tecnologia israelense, onde dá condição de fazer a inclusão do nosso aluno que tem deficiência visual. Com esse dispositivo, ele faz leitura facial, ele faz leitura de texto no smartphone, ele faz leitura de texto no livro. Com essa tecnologia, nós podemos presentear um aluno ou um professor que é 100% cego com um livro. E ele, com essa tecnologia, ele consegue ler, ele consegue identificar... Ouvir, né? No caso, ouvir. Ele consegue ouvir, que acompanhar é o tudo texto, aquilo né? que faz a leitura. Absorver o conteúdo, né? Isso, porque a gente tinha muito problema de evasão escolar, muito problema com o professor, adaptação desse material em braille. E todos os nossos estudantes da rede estadual recebeu essa tecnologia, esse equipamento, os nossos professores. E o governador também autorizou a gente estender essa tecnologia para os alunos da rede municipal e para os professores. Então, a gente está fazendo um levantamento para fazer essa aquisição. E o mais importante, falei de infraestrutura, falei de tecnologia, investimento na parte pedagógica. Nós estamos com o Sistema Estruturado de Ensino, com a Fundação Getúlio Vargas, onde prevê formação continuada, apostilas de excelente qualidade para os nossos estudantes. Essa mesma apostila que atende às escolas particulares, hoje atende à escola pública do nosso estado. Além do material didático, nós temos uma plataforma digital com a Britânica, que hoje é aquela enciclopédia, não sei se vocês lembram da Britânica, hoje conteúdo todo online, com vídeos, artigos que os professores têm acesso, que inclusive eles podem customizar esses artigos para aproveitar esse material dentro de sala de aula, um banco de imagens de alta qualidade para diversificar também as suas aulas e colocar em prática metodologias ativas, sala invertida, enfim, prática pedagógica dentro de sala de aula, e essas ferramentas, essa tecnologia vem para ajudar e auxiliar o nosso professor. E uma coisa que eu sempre falo é capacitação, capacitação, capacitação. Nós temos um cronograma hoje, uma política de formação continuada. Além disso, nós temos uma política de avaliação dos nossos estudantes que antes não tinha, né? A gente sempre ficava no escuro aguardando sair o resultado do IDEB a cada 2 anos. Hoje o estado de Mato Grosso faz avaliação diagnóstica, avaliação formativa nos 4 bimestres e no final a gente faz a avaliação somativa para ver o que nós avançamos na aprendizagem do nosso estudante e também os complementares. Hoje nós temos língua inglesa para todos os anos, do 1º ao 9º do ensino fundamental e língua inglesa para o ensino médio, com plataformas de excelente qualidade. Só para vocês terem ideia, o ensino fundamental é a Pearson que ganhou o processo licitatório, que é do grupo Wizard, que hoje é um dos melhores inglês do Brasil. Além disso, nós temos a educação socioemocional. Enfim, são tantas coisas boas, educação financeira. E só para finalizar, todos os nossos estudantes hoje, eu estou falando de quase 400 mil estudantes, receberam kit escolar, que é caderno de desenho, todo o material que ele precisa para desenvolver as suas atividades dentro de sala de aula, caneta, lápis, estojo. A gente fala isso, mas o nosso estudante chegava lá na sala de aula sem caderno, sem material escolar, e muitas das vezes o professor tinha que ajudar ele ali numa cota. E também hoje o nosso estudante vai receber o uniforme completo.
camiseta, bermuda, mochila, tênis, enfim, é um grande investimento. Isso só foi possível fazer graças a uma responsabilidade fiscal, ações que foram tomadas no governo do estado de Mato Grosso para a gente fazer chegar esses investimentos na nossa rede. Então esse é o grande legado, Lorenberg, que eu coloco e falo aqui que 1 ano e 8 meses a gente avançou bastante. Só que está tudo muito bom, muito bem. E o que não deu certo aí? O Lorenberg falou não é só as coisas boas, não. Ele falou, aponte também alguma coisa, alguma crítica que você falou, né? Erro. Algum erro aí. Não é possível que vocês não tenham errado, né? Falou. Não é possível que não tenha errado, rapaz. Graças a Deus. A questão, por exemplo, da política com o servidor público, salarial, a comunicação com o servidor público não foi um erro? Ou a falta dela? Eu vou falar um pouco dos pontos negativos, não existe só pontos positivos, porque é tanto ponto positivo que a gente foi falando aqui, mas graças a Deus a gente tem um time bom lá na SEDUC. O governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta priorizou a educação e os investimentos estão acontecendo. Mas a gente também errou, né? Não foi só maravilhas. No momento da pandemia, ajuste do currículo, contínuo curricular, a formação para chegar a essas plataformas digitais até os nossos professores, o material escolar para chegar para os nossos estudantes que atrasou, que não tinha acesso à internet. Mas enfim, era num momento muito tumultuado. A gente não tem a bala de prata para resolver todos os problemas. A gente foi buscando práticas que estavam acontecendo em outro estado, boas práticas que estavam acontecendo aqui dentro do nosso estado também, enfim, e fomos aplicando. Em relação à questão da valorização do profissional, o estado fez muitas ações. Como eu falei da questão de fazer a inclusão digital do nosso professor, dar condição de trabalho para ele, aplicar recursos na formação continuada, para ele ter uma condição melhor dentro de sala de aula, ter uma melhor prática dentro de sala de aula com o nosso estudante. A questão da melhora salarial, que inclusive tivemos aí paralisação essa semana, o governo do estado de Mato Grosso pagou a RGA do ano passado, que foi aqueles 2%. Até antecipou, parece. Esse ano aplicou 7%, que era para acontecer em maio, e antecipou para janeiro. O salário do professor de 30 horas, que era R$ 4.343, foi para R$ 4.747, quase R$ 1.000 acima do teto que foi estabelecido pelo governo federal, né, que aumentou o teto do magistério e chegou a 3.800, e isso 3.800, 40 horas. O estado de Mato Grosso paga 4.747 para 30 horas. Né? Pagamos hora-atividade para todos os professores, contrato temporário. Então, assim, precisamos avançar? Com certeza, precisamos avançar. O professor precisa ser bem remunerado? Claro, a gente não tem dúvida disso, mas a gente tem que avançar também na qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Esse também é um grande desafio. Então, eu tenho certeza que com todas essas políticas que nós estamos trabalhando, e vale lembrar aqui também que há 30 dias atrás, a gente lançou a Educação 10 anos. A Educação 10 anos ela tem 2 metas globais. Daqui 5 anos, a gente quer estar entre as 10 melhores educações do Brasil e daqui 10 anos, 2032, a gente quer estar entre as 5 melhores. E com isso, nós temos mais de 32 políticas públicas desses 3 eixos que eu falei, da infraestrutura, da tecnologia, da parte pedagógica, mais de 120 ações. E para cada ação dessa, lá, Paulo, a gente tem um gerente dessa política, com cronograma, com indicador, com fluxo do processo, para a gente fazer chegar tudo isso lá na escola. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas para mim, eu não posso ir para o intervalo comercial sem antes que você me diga claramente onde que vocês erraram. Porque você foi falar dos erros, que são pontuar os erros, mas assim, de forma sintética, assim, 20 segundos, eu ia falar minutos, né? Fala para a gente aí o que houve de errado aí. Aí a gente esmiuça no próximo bloco. Não, a questão é como eu falei aqui, Paulo, não foi só acertos, foram erros também. Um dos erros que nós tivemos lá atrás foi na questão do calendário escolar. Em 2019 nós tivemos um problema da greve, veio a pandemia, a gente estava trabalhando com 2 calendários escolares. Quando veio a pandemia, lá em março de 2020 até o meio do ano de agosto, a gente ficou um período sem contabilizar essas presenças dentro de sala de aula. Então isso foi um erro que depois a gente teve que fazer um ano contínuo curricular para a gente recompor e recuperar a aprendizagem do nosso estudante. Então esse foi um erro que cometemos, mas que a gente já saneou
essas deficiências. E a vida é assim, né? Você vai errando, você tem a condição de corrigir o seu próprio erro. E tem que ter a humildade para corrigir seu próprio erro, né? No caso que ele apontou aqui, está dizendo que já foi corrigido já. E você, o que você está achando aí? Você que é professor ou não, educador ou não, você que tem filho ou é aluno da escola pública estadual, você pode interagir com a gente aqui. O Alan Porto está aqui. Você sabe que quando o Alan Porto vem aqui, tem um pessoal aí que até ensaia as perguntas para... não é? Tem um tipo de pergunta que daqui a pouquinho a gente vai até trazer, que ele sempre vem aqui, tem que responder a isso. Mas Opinião dá um tempo, 99932-2529. É o WhatsApp do Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Opinião está de volta aqui ao vivo com o secretário Alan Porto, secretário de Estado de Educação. O www.gazetadigital.com.br tem os seguintes destaques, acompanhe comigo aí, Uma situação que ocorreu lá no Parlamento Estadual, os deputados confirmaram a aprovação do projeto de lei que autoriza o governo do Estado a contrair empréstimo de 40 milhões de dólares, ou cerca de 200 milhões de reais, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. A matéria já havia sido aprovada em primeira votação na semana que passou e agora passou a segunda votação lá na Casa de Leis nesta quarta. O valor que será emprestado pelo Estado será pago pelo Poder Executivo nos próximos 19 anos. Com isso, a dívida deve se arrastar pelos próximos 5 governos que assumirem o comando do Palácio Paiaguás, conforme lembrou o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT. De acordo com o governo, o valor será aplicado na promoção da, melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública estadual por meio de ações que objetivam a redução e também a racionalização do gasto público com resultados perenes, de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado de Mato Grosso, fecha aspas. Durante os debates do texto, o Lúdio, o petista, reiterou as críticas à matéria, principalmente em relação à taxa de juros que o governo terá que pagar seguindo a variação do dólar. O Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovou nesta quarta-feira, 18, a segunda e última fase da privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. A intenção do governo Jair Bolsonaro é transferir o comando da estatal para a iniciativa privada entre julho e agosto deste ano. O placar foi de 7-1. O julgamento havia sido suspenso em abril, após um pedido de vista do ministro Vital do Rego, que solicitou 60 dias para análise do processo. Então, a presidente do tribunal, a Ana Arraes, sugeriu a concessão de vista coletiva por 20 dias. O Rego disse, na ocasião, que existe, abre aspas, uma contradição entre o discurso para justificar a privatização da Eletrobras e também os estudos apresentados ao Tribunal de Contas da União, que prevêem em 30 anos a ausência de investimentos, fecha aspas. De acordo com o ministro, há, abre aspas, uma inconsistência nos investimentos previstos, fecha aspas. Bem, a expectativa do governo era que a matéria fosse aprovada pela maioria dos ministros e assim dar continuidade ao processo. A transferência do controle da empresa para a iniciativa privada deve ocorrer entre julho e agosto, de acordo com sinalização de Rodrigo Limpe, que é o presidente da estatal. Mais detalhes, mais informações aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenbeck, saúde financeira, vamos falar da primeira notícia aqui. O Estado, o governo do Estado, a gestão Mauro Mendes, parece gozar dessa saúde
ao ponto de estar aí metendo a cara num empréstimo, não vai ficar para ele. Outros tantos que virão por aí terão que pagar. Mas esse é sinal de que o governo está enxuto, né? Está com saúde e condições de fazê-lo. Sem dúvida nenhuma. A gente não pode perder de vista, todos os governos cometem erros e acertos. Mas nós não podemos perder de vista que o governo Mauro Mendes, assim que assumiu o seu mandato, aliás, ele mandou para a Assembleia Legislativa, na legislatura anterior, 5 projetos e que foram aprovados na legislatura anterior, o que deu a ele, governador Mauro Mendes e o governo de uma forma geral, tranquilidade para equilibrar as contas públicas. Numa administração, Paulo, o equilíbrio das contas públicas facilita todo o percurso que um governo venha tomar ou que um governo quer direcionar a sua administração. É por conta disso que ele tem tranquilidade para aprovar um projeto de empréstimo disso. Agora, o deputado Lúdio Cabral tem razão nos questionamentos. Veja, nós estamos num momento de instabilidade. O dólar aumenta, abaixa, mas aumenta muito mais. E nesse sentido, o questionamento do Lúdio tem razão de ser. Porque, veja, você está contraindo uma dívida para ser paga em 19 anos, dolarizada. Não há um trancamento desse valor. Ao contrário, pode aumentar ainda mais a dívida. E essa coisa de dolarizar as dívidas, tem um bofa aí que nos deixa de cabelo em pé quando se fala nisso. Banco of America, né? Que esteve aí patinando. Eu não sou governo não, mas o governo do estado teve que se desdobrar para honrar com o compromisso. Pois bem, opinião em entrevista nessa noite aqui, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Ô secretário, eu queria aproveitar o gancho empréstimos, porque se eu não estou enganado, uma vez conversando com o governador lá no Palácio, numa entrevista, assim, ele disse que tinha uma perspectiva, um crédito, né, de possibilidade de empréstimo que, se ele o fizesse, ele faria para a educação. Isso foi feito? Do que se trata isso? Como é que está isso? Porque ele queria investir mais na estrutura da nossa educação no estado de Mato Grosso. Bom, educação não se faz sem investimento, né? A gente viu um cenário aí para trás, recente, 2017, 2018, 2016, que a educação 92% era pagamento de folha e os outros 8% era pagamento de despesas correntes, de transporte escolar, alimentação escolar e PD para as escolas. Então você tinha uma deficiência de investimento na nossa rede. Com isso, foi sucateando os prédios, sem investimento em tecnologia, sem investimento principalmente na parte pedagógica. Hoje, a Secretaria de Estado de Educação tem aí 78% do seu gasto com folha de pagamento. Com isso, deu condição para o governo do estado estar investindo quase 15% da sua receita líquida na educação. Esse ano, nós estamos com previsão de investimento de 700 milhões de reais. O ano passado foi 469 e esse ano a gente já teve um acréscimo. Em relação ao financiamento, existe uma carta consulta que já está aprovada junto ao Tesouro Nacional de investimento na educação, nas 3 áreas, tanto da infraestrutura, tecnologia e na parte pedagógica. É um investimento, um financiamento de 100 milhões de reais, tá? 100 milhões de dólares, desculpa, e a gente está falando aí de, se for colocar isso em dólar... 500 milhões de... Pouco mais de 500 milhões de reais para ajudar na execução dessa política que eu me referi no bloco anterior, que é a Educação 10 anos. Colocar em prática todas essas ações em regime de colaboração também com os municípios, porque não dá para a gente falar de educação olhando só para o prisma do Estado, a gente tem que olhar para toda a rede, para o sistema único da educação. Então a gente tem que olhar para a educação básica desde o município até o Estado, porque esses alunos que saem do município vão para o Estado e a gente tem que concluir todo esse ciclo de formação humana dos nossos estudantes. Então, qual que é o nível que está hoje esse financiamento? Carta consulta aprovada, o Estado tem que pagar no Tesouro, tem condições de acessar esses recursos.
e a gente está na fase de elaboração de projeto junto ao Banco Mundial, que é um prazo aí de mais 3 meses. E dentro do nosso cronograma, a previsão é estar assinando esse contrato no final desse ano, para começar o ano de 2023 executando todas essas ações dentro da política pública educacional. Então está tramitando e está acontecendo e está caminhando, e a gente está na fase de projeto junto ao Banco Mundial. Ou seja, então, assim, poderemos ter, se houver a conclusão dos projetos, teremos ter um início de 2023, né? Tem a questão aí de mudança de governo ou não, se vai ter sequência, enfim. Mas se for aprovado, poderemos ter em caixa 500 milhões de reais aproximadamente para investimento. E aí a pergunta que eu faço aqui, antes de passar para o Lorenberg, seria investimento para parte física, construção de escolas, reforma de escolas ou não, ou mais outras questões mais? Também, são investimentos nos 3 eixos, que a gente chama nos 3 componentes. Infraestrutura, que é investimento de construção, tecnologia, né, para a gente fazer todo esse trabalho de tecnologia aliado dentro da sala de aula e na formação do nosso professor, e principalmente na parte pedagógica. Então, são os 3 componentes de investimento. Lembrando que esse plano é um plano de Estado, né, um plano de Estado onde está baseado em cima da nossa política estadual de educação, onde está baseado em cima do Plano Nacional de Educação, que tem metas claras, e o nosso plano está conversando e está conectado com esse plano. Então, ou seja, 2023, além desse recurso de financiamento, nós teremos os recursos que já estão planejados no Tesouro Estadual. Entendi. Então, vai ter investimento aí para a gente executar todas as políticas. Professor. Secretário, tem um assunto aqui que eu particularmente tenho interesse nele, e o senhor começou, no primeiro bloco, começou a falar do aluno, da deficiência, né, visual, mas eu gostaria de explorar um pouco mais esse assunto, que é acrescentando aí os autistas, alunos autistas e com deficiência. A secretaria e o conjunto das escolas têm atendido a contento esta demanda, secretário? Bom, nós estamos evoluindo. O estado de Mato Grosso tem uma dívida muito grande com todos esses estudantes, famílias que têm alunos autistas. A gente sabe da dificuldade das mães, a gente sabe do problema que é, porque o autismo a gente tem vários níveis. E recentemente o governo Mauro Mendes e a nossa primeira-dama Virgínia Mendes, que é madrinha desse programa, que chama Autismo nas Escolas, que temos aí como parceiros a doutora Érica, que reside lá em Rondonópolis, que tem seu filho também que é autista, o Enan, que foi o primeiro médico do estado de Mato Grosso autista. Ela também tem uma outra filha também que é autista e defende muito essa causa. O que nós fizemos? Desenvolvemos uma cartilha com apoio da doutora Érica, contando a história do Enan, como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos formar o nosso professor para identificar o aluno quando apresenta algum grau de autismo, como que tem que se comportar e trabalhar a formação do nosso aluno e do nosso professor. Tá? Então a SEDUC confeccionou, né, fez a impressão desse material que foi elaborado pela doutora Érica e pelo doutor Enan. As formações continuadas já iniciaram, quem está fazendo a gravação é a própria doutora Érica, com auxílio de toda a nossa equipe, e essa formação ela vai chegar aí a todos os professores da nossa rede, do estado e da rede municipal, e para os nossos estudantes. Então esse material vai ter condições de a gente apresentar, vai ter condições de a gente trabalhar esse material em todas as unidades escolares do nosso estado. É um primeiro passo, precisa ainda investir muito no atendimento especializado desse estudante, né? Tem estudante com dislexia, autismo, outras deficiências também, e precisa de ter um atendimento mais específico. Então a gente está tratando isso com a nossa gestão de pessoas. Hoje nós já temos os professores, os auxiliares, né, que são os cuidadores, que dão suporte às nossas unidades escolares, mas a gente precisa avançar ainda. Estamos dando os primeiros passos e passos super importantes. Antes do intervalo comercial, o senhor falou no bloco anterior
sobre os notebooks para os... quantos mil que você falou? Quantos? 30 mil. 30 mil Chromebooks. Tem burocracia para acessar esses notebooks? É fácil? Como que já receberam? Vão receber de que forma? Eu pergunto por quê. Quando a discussão aconteceu no começo, era bem embrionária, tinha aquela coisa, tinha gente que até ligou aqui falando, não, mas é tão muito burocrático e tal. Como é que é isso? Isso é claro, é fácil, já está na mão do pessoal, vai estar quando? Bom, a gente já superou todas essas dificuldades. A gente, quando fala de uma rede de 24 mil professores, e aquele primeiro momento foi fazer a inclusão digital dele, que foi depositar aquele dinheiro direto na conta para ele comprar um notebook e ter acesso à internet, isso nós já superamos. Hoje todos os nossos professores já têm uma ferramenta de trabalho que é o notebook. Agora nós vamos chegar nos alunos, que são esses Chromebooks, tá? O material já chegou no estado de Mato Grosso, vai começar a fazer a logística desse material. Como é um material, um equipamento muito caro, então tem toda uma logística escoltada que chega até as unidades escolares. E aproveito aqui também para dizer que todos esses Chromebooks, eles são monitorados. A partir do momento que você liga ele e conecta na internet, a gente tem exatamente a localização dele. Então, se acontecer qualquer tipo de furto ou roubo dentro da unidade escolar desses equipamentos, nós vamos conseguir chegar até quem cometeu esse tipo de situação. E o critério para a distribuição? Todo mundo, não vai ter todo mundo, todos os alunos? Todas as escolas do estado de Mato Grosso vão receber lá um gabinete com 40 Chromebooks. Tem escolas que vão receber 2, por conta da quantidade de alunos, e tem escolas que vão receber 1. Tá? Então isso vai começar a ser entregue dentro desse mês de maio e vai seguir a entrega no mês de junho, mas nós vamos conseguir atender todas as unidades do estado de Mato Grosso. Lembrando que isso é um equipamento que vai ficar dentro da escola e que vai funcionar como um laboratório móvel para atender todas as disciplinas e todos os professores que estão trabalhando nas disciplinas com os alunos. Muito bem. O secretário de Estado, Alan Porto, continua com a gente aqui. Vamos para mais um intervalo comercial e após o intervalo tem mais assuntos importantes e vamos voltar a falar do tal plano aí de recuperação da aprendizagem que foi lançado hoje, que tem toda uma conversa, tem todo um planejamento aí. Será que a gente consegue recuperar esse tempo todo aí que a gente perdeu na pandemia? Já já o Opinião estará de volta. Bem, cá estamos de volta ao vivo, programa Opinião, hoje entrevistando o Alan Porto, secretário de Estado de Educação. O telespectador do programa Opinião pergunta, vamos ver o que responderá aqui o Alan Porto. Na tela aqui tem uma pergunta que acabou de chegar, vai aparecer, eu juro que apareceu. Boa noite, secretário, quando chega o kit completo do uniforme? A pessoa não se identificou. Final 5474. Bom, boa pergunta aí, responder de forma objetiva. Nas escolas já chegaram o tênis, essa semana está chegando mochila e a partir da semana que vem chega a camiseta e a bermuda. Então a gente chama o uniforme de verão. A partir do momento que completar esse kit, as unidades escolares já vão começar a fazer as entregas para os alunos. Lembrando que vai chegar aqui na região de Cuiabá, na região de Várzea Grande, na região de Rondonópolis e depois vai descendo para todo o estado. Então a gente tem uma previsão de fazer essas entregas já final de maio, junho e julho, todos os nossos alunos da rede estadual recebendo aí um kit uniforme completo. Está aí a resposta. Mais uma pergunta que chega via WhatsApp aqui no programa Opinião. Bora ver? Bom, boa noite. Estou acompanhando aqui o programa. Não sei se foi falado, mas o que o secretário tem a falar sobre o Profuncionário, que é o programa de formação dos profissionais da educação, e também se tem alguma previsão, um projeto aí em relação aí aos notebooks, os TAIs, não é? Que são os técnicos administrativos educacionais, visto que, na maioria das vezes, somos quem auxilia os professores no manuseio dos notebooks já investidos com eles. Eu falei TAIs, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso. E aí? Bom, respondendo à primeira pergunta do Profuncionário, a gente estava com uma demanda lá de 29 servidores que solicitaram o auxílio, que solicitaram o andamento na tabela
salarial, isso já foi feito, nós já tomamos as providências desses 29 servidores. E a pergunta ali que o telespectador fala é em relação aos demais, né, carreira de apoio. A gente já sentou com a nossa equipe, nós já temos um planejamento, a ementa, nós já temos um planejamento inclusive para começar a colocar isso dentro da nossa rede. Está faltando só agora a gente ajustar o impacto financeiro dessa política junto à Casa Civil e à Secretaria de Fazenda. Após essa etapa, nós vamos divulgar como que vai funcionar a oferta do curso técnico e também qual que vai ser o cronograma e o prazo das inscrições. Então, eu acredito que no próximo mês aí nós já vamos ter essas informações para a gente divulgar para a nossa rede. Em relação, bom, respondi aí sim. Tá. E a segunda notebooks? pergunta é em relação aos notebooks do técnico administrativo educacional. Essa política do computador foi para o professor, né, que passava por aquele momento e que precisava ter as salas virtuais, e o técnico administrativo que dá auxílio para o professor na equipe gestora, nós licitamos notebooks, vai chegar no próximo mês 10 mil notebooks que a gente vai atender duas políticas. Renovar o parque tecnológico das escolas estaduais, com isso os técnicos vão ter acesso a esses computadores, e também a mesma política que foi executada no estado, nós vamos, em regime de colaboração com os municípios que aderiram ao Alfabetiza MT e que também fizeram o redimensionamento das suas redes, que é metade dos municípios, eu estou falando de 70 municípios, vão ter acesso a esses notebooks também para os professores da rede municipal. Porque aqui a gente não pensa só nos professores da rede do estado, a gente pensa no município também para gerar a equidade. Tá? Então, respondendo a pergunta aí do telespectador, nos próximos meses a gente já vai ter esses computadores chegando nas escolas estaduais. Você marcou direitinho então aí, né? Ele falou no próximo mês, ou seja, junho. Junho. Né? Também conhecido como junho, próximo mês. Então, 10 mil computadores, notebooks, chegando aí para repor aí o parque, não é? Parque tecnológico das escolas. Tem que renovar também, né? Porque senão ficar obsoleto não dá. E aí para também atender essa demanda aí, respondendo a pergunta do nosso telespectador. Professor Lorenberg, por favor. Secretário, eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito de um trecho, de uma fala do ex-secretário, à época era secretário de Cultura, o Beto 2A1, que no dia 23 de junho de 2021, naquela parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, no que diz respeito à valorização à literatura de Mato Grosso e incentivar a leitura entre os estudantes dos autores mato-grossenses. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito disso. Justamente, foi uma parceria da Secretaria de Estado de Educação com a Secretaria de Cultura, à época o secretário Beto, através da Lei Aldir Blanc, vários professores, né, vários profissionais da educação do nosso estado, escritores famosos, fizeram várias obras, vários livros. E a parceria foi em cima do programa chamado Leitura da Minha Terra, né? Então a gente fez um concurso na Secretaria de Estado de Educação para todas as escolas, para trabalhar arte, para trabalhar cultura, para trabalhar o teatro, para trabalhar todas essas ações nas áreas culturais, e isso foi feito. Foram mais de 30 mil exemplares. Nós fizemos o concurso para as 700 escolas do estado de Mato Grosso. Essas obras chegaram nas escolas, teve formação desses escritores explicando como que ia funcionar e foi apresentado isso para todos os estudantes. Tivemos aí excelentes resultados, né, inclusive com premiação que vai ser entregue também aí nos próximos dias para concurso de redação, obras também que foram feitas de teatro, artes, enfim. Foi uma parceria muito bacana, muito significativa e que eu tenho certeza que isso também vai acontecer nos próximos anos. Secretário, no município de Cuiabá, tem uma escola chamada Escola Tiradentes, escola militar, não é? Que entra IDEB, sai IDEB, está sempre bem colocada, né, nas avaliações. Há uma parte da classe política que defende a ampliação disso, outros já ficam mais comedidos, né? Entrou uma questão política nisso tudo. Mas o fato é que, se está dando resultado, por que essa política de ampliação
não está em ritmo acelerado? Bom, vamos lá. Nós temos aí 141 municípios no estado de Mato Grosso. Lá na Secretaria de Estado de Educação tem 141 solicitações de prefeitos para implantar escola militar nos seus municípios. O governador Mauro Mendes, quando assumiu em 2019, nós tínhamos aí 7 escolas militares, né? Hoje, nós já somos 22 escolas militares. Então, a gente avançou bastante. Militares ou cívico-militares? Vamos lá, militares. Isso sendo no Corpo de Bombeiros, nós temos 3 escolas do Corpo de Bombeiros, uma em Rondonópolis, uma em Cuiabá, que inclusive a Médici aqui, que tinha 800 alunos e hoje tem 1.800 alunos, mais de 1.000 alunos a mais, é a maior escola militar que nós temos no estado de Mato Grosso hoje. E nós temos uma também lá em Alta Floresta. E as demais são escolas aí da Polícia Militar. Cívico-militar, a gente está construindo 3 unidades que serão transformadas, uma em Cáceres, outra em Cuiabá e outra em Rondonópolis, mas isso é uma ação com o governo federal e aí depende de outras burocracias, mas está em andamento. E a gente está discutindo aí com o Coronel Mendes, o governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta tem a intenção de ampliar essas unidades. Repetindo aqui, não é a solução para todos os problemas, mas é uma alternativa. E a escola militar, ela tem bons resultados, ela tem uma gestão, né, baseada no respeito, baseada na disciplina, na ética, é uma gestão diferente e tem bons resultados. E a gente apoia essa iniciativa com bons resultados. Então é possível que nós vamos ampliar, sim, essas unidades, está bem alinhado com o Coronel Mendes, principalmente aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Hoje a gente tem um efetivo maior e também queremos aproveitar aqueles profissionais da segurança que estão na reserva, que também têm know-how na área da educação, para que eles também possam fazer a gestão dessas unidades. Então a gente tem a intenção de ampliar o número de escolas militares no estado de Mato Grosso. Ok, Lorenberg. Secretário, eu vou pegar carona dessa resposta que o senhor acabou de nos dar. Veja, não está construindo um prédio escolar para atender esta demanda, mas está pegando um prédio já existente com toda a sua história de vida, como por exemplo do Médici, para transformá-la. O senhor não acha que deveria ser diferente? Construir um prédio escolar para adotar esse tipo de escola? Bom, e a segunda questão, qual é o valor de investimento por cada aluno desta escola militar ou cívico-militar e qual é o investimento de cada aluno de uma escola não militar e não cívico-militar? Professor, exato, uma excelente pergunta. Vou responder todas elas. Nós tínhamos uma lei antes de escola militar que nós só podíamos criar, né? Você tinha que construir prédio, criar uma escola. E nós alteramos essa lei para transformar uma escola existente. E nessa transformação você tem um critério, você tem que fazer audiência com a comunidade escolar, você tem que ouvir os profissionais da educação, você tem que ouvir os pais e através dessa audiência é que a gente toma os próximos passos, né? Se a comunidade escolar concorda, aí a gente dá sequência na abertura ou na transformação dessa unidade. Tá? Então, com isso a gente consegue chegar naqueles profissionais, naqueles estudantes que queiram uma unidade militar e que às vezes não tinham condições de estar dentro de uma unidade dessa porque teria que passar por um processo seletivo. Então, aquela escola que é transformada, todos os estudantes que já estão matriculados naquela escola permanecem. Então, não é aquela história de que o militar trabalha só com os melhores alunos que passou no processo seletivo. Ou que se privilegia os filhos dos Não, policiais. não existe isso. Você pode andar aí em todas as unidades, os mais de 12 mil estudantes que nós atendemos, tem público de todas as categorias econômicas, tá? Em relação ao custo, o investimento do aluno da escola regular para a escola Tiradentes é o mesmo valor. Os professores são os mesmos, o currículo é o mesmo, a modalidade é a mesma. O que muda é só a gestão dessa unidade. Em vez de ter um diretor civil, tem um diretor da Polícia Militar seguindo aquele regimento, como eu falei, da disciplina, da ética, da responsabilidade, a gestão que a Polícia Militar faz em relação ao seu planejamento político-pedagógico, o cumprimento das metas, a avaliação ali constante para verificar os resultados. Então, existe um modelo de gestão diferente e aí consegue ter um resultado melhor. O que nós estamos trabalhando
É um circuito de gestão com todas as unidades, que a gente não quer escola diferente uma da outra, a gente quer que os resultados sejam bons para todas as unidades. Para isso a gente tem que gerar equidade educacional e para conseguir atingir essa equidade, a gente tem um circuito de aprendizagem com um plano, com uma trilha muito clara, cada bimestre que a escola vai ter que fazer para atingir os seus resultados. E eu volto a falar aqui, a cultura do acompanhamento. Nós estamos criando uma cultura de avaliação e de acompanhamento para a gente garantir que no final do ano letivo a gente consiga cumprir as metas que foram estabelecidas no plano. Essa direção aí, no caso do cívico-militar, não é? Do conteúdo pedagógico, essa direção ela não tem interferência não, ela só tem interferência na gestão propriamente. Só na gestão. Porque... O professor é o mesmo, o currículo é o mesmo, as provas, as avaliações são as mesmas, então a interferência é na gestão da unidade escolar. Mas secretário, provavelmente o amigo telespectador que está acompanhando, sobretudo essa resposta que o senhor acabou de nos dar, está perguntando se a questão é trabalhar a questão da ética e da responsabilidade, porque o Estado, a Secretaria de Educação, não faz isso com todas as escolas, independentemente de ser militar ou não, de ser cívico-militar ou não. Porque a questão não é a ética e a responsabilidade. Qual é a dificuldade das 700 escolas estaduais não trabalharem isso? E é isso mesmo, a gente tem que gerar escala. A gente não pode ter situações pontuais. Eu repito aqui, a escola militar não é a solução dos nossos problemas. Muito pelo contrário, é uma política que já está aí há muitos anos no estado de Mato Grosso, que tem bons resultados, como as escolas também de tempo integral do estado de Mato Grosso. As nossas 38 escolas que também têm bons resultados, têm uma gestão. Como também tem as escolas regulares que têm boas gestões. O que a gente precisa é sair dos casos pontuais, que a gente tem 700 escolas, e gerar escala. Como que a gente consegue gerar essa escala e ter esse resultado social no nível de aprendizado dos nossos estudantes? É executando as políticas de acordo com o que nós estabelecemos. Políticas de Estado, garantindo recurso, garantindo que os investimentos chegam lá na ponta e garantindo uma coisa que eu falei, que é a cultura do acompanhamento. É o acompanhamento da gestão de cada unidade escolar. Você definiu uma meta ali para ela, né? A gente tem o IDEB do Mato Grosso, dentro da nossa política do Avalie MT, e como que a escola vai chegar? Qual é a trilha que ela tem que percorrer? E aí são vários pontos. É avaliação, é material didático, é o currículo, como que ele vai ser desempenhado lá dentro, é como que o professor vai cobrar o aluno. Então são várias variáveis para a gente conseguir chegar naquele resultado. A gente está no caminho certo e é claro que os resultados eles vão acontecer a médio e longo prazo. Bom, eu queria continuar, mas não tem mais. O tempo de rede aqui, você sabe como é que são as coisas, né? A gente tem que obedecer, porque o Dorileu está meio nervoso ultimamente. Se a gente pisar na bola aqui, você sabe que não tem nem conversa. Então, eu quero agradecer aqui ao caríssimo Alan Porto. Aliás, mandar um abraço aqui também, lá para o meu amigo, o Carlos Yashida. Está lembrando aqui que essa lei da cívico-militar é do saudoso, proposta do saudoso deputado estadual Silvio Fávero. Perfeito. E é verdade, eu lembro dele na Bem tribuna. colocado. E o Carlos Yashida, que trabalhava com o Silvio na época, não é? Está lembrando aqui, mandou estar assistindo lá. Obrigado, viu, Carlos, pela sua participação também aqui com a gente. Obrigado, viu, secretário, por estar conosco, com o Lorenberg também, e principalmente com você, telespectador, mais uma vez aqui no Opinião. Bom, eu que agradeço, o tempo foi curto e a gente vai tem falando coisa de demais pra educação, falar, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando da educação, mas eu estou à disposição aqui do programa Opinião, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, né, dividindo essa bancada aqui com vocês, com o professor, a satisfação foi minha e agradecer ao nosso telespectador aí e mandar um abraço especial a todos os profissionais da educação. Verdade, hoje não teve pergunta de concurso, viu? O povo tá mais tranquilo. Geralmente quando ele vem aqui chove. Abraço para meu amigo Rui Matos, que é assessor de imprensa da SEDUC agora, o Mário Arruda, primo, sobrinho, não sei, parente do Baluarte, Laerte, é Laerte, né? Isso. Laércio de Arruda. Laércio de Arruda. Lorenberg, então a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Tem uma defensora pública, a Luziane de Castro, vai estar conosco aqui falando aí de mutirões e tudo mais da nossa Defensoria Pública às 7h30 da noite. Se cuida, viu? Fica bem, fica com Deus também.
Muito bom. Hoje rendeu, hein?